Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Jéssica Martins, cujo nome é Onde está o seu coração? Pois é, esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus e o objetivo é sempre o de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi a irmã Jéssica Martins. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. O texto que nós leremos hoje é um texto bastante conhecido, é sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, mas não é por isso que vocês devem deixar de compartilhar. Então, esse é o momento em que eu peço para você que, se você não se inscreveu no canal, se você não compartilhou as outras mensagens, compartilha essa, tá bom? Isso é responsabilidade sua. E assim, a gente sabe, né? A palavra diz que tudo é semente. E nós somos também responsáveis por aquilo que fazemos de bom ou de ruim. Lembrando que a solicitação para compartilhar não tem nada a ver com o fato de que sou eu quem estou falando. É simplesmente porque é a palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos porque tu nos dás esse privilégio de ouvirmos, de lermos a tua palavra. Ó Senhor, que ela possa entrar no nosso coração e possa nos transformar. Que a gente possa ter consciência em compartilhar, para que outras pessoas também possam ouvir de ti. É o que nós te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós leremos a parábola do filho pródigo, como eu disse, que é uma das mais profundas sobre o coração humano e sobre o coração de Deus. A mensagem principal dessa parábola é sobre onde está o coração da gente, né? O filho mais novo vai revelar um coração voltado para si mesmo, buscando prazer e independência, mas acaba vazio e distante. O filho, o pai, né, mostra um coração cheio de amor, de misericórdia, de perdão, sempre disponível, sempre aberto para receber o filho de volta. O filho mais velho, a irmã Jéssica Martins acredita que ele estava interessado nos bens do pai. Eu já não, eu já acho que o filho mais velho, embora ele tenha ficado em casa, ele demonstrou um coração super endurecido, preso à justiça própria, né? A justiça que ele criou e ao ressentimento. Então, lógico, nós não vamos desprezar a ideia dela. Ela entende que os dois filhos estavam afim da grana, né? Da herança. Mas eu acredito que não. Que o filho mais novo, sim, queria o dinheiro para obter sua independência. E o mais velho, não, queria ficar com o pai e ficou ressentido porque não saiu pelo mundo afora. Bom, a parábola vai convidar a gente a refletir sobre onde o coração da gente está. Porque tem coisas passageiras. Será que meu coração está lá? O coração do filho mais novo, na minha opinião, estava nessas coisas passageiras. E também o nosso coração pode estar no orgulho, né? Quando a gente começa a comparar a atitude da gente com a atitude do outro, a gente pode se tornar orgulhoso, assim como o filho mais velho. Mas também podemos ter um coração voltado para o amor e a compaixão, assim como o coração do Pai. Moral da história, né? No fim, Jesus nos mostra que o verdadeiro lugar do coração deve ser em Deus. Não existe lugar melhor do que nele. Porque Deus sempre está nos chamando para voltar, sempre está nos esperando que a gente se volte para Ele. Para quê? Para que a gente também possa participar da alegria de acolher e de amar. Amém? Bom, então vamos ler, abre aí a sua Bíblia, Lucas 15. Nós vamos ler os versículos do 11 até o 32. E vai falar sobre a parábola do filho perdido.
E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar de porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de seu filho, mas me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Amém? Maravilhosa essa história, né, irmãos? Bom, então o texto chama-se Onde está o seu coração? E o versículo escolhido pela irmã Jéssica Martins é o 28, que diz: o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Ora, Jesus compartilhou uma história bastante conhecida sobre um pai e seus 2 filhos. Toda a história nos mostra o amor desse pai por seus filhos e o desejo de se relacionar com eles. Tanto que mesmo depois que o filho mais novo pegou a sua parte da herança e renegou sua família, aquele pai o perdoou e o aceitou de volta. Bom, o início da história vai mostrar pra gente que o interesse do filho mais novo estava o quê? Nos bens. Quando ele conseguiu o que ele queria, deu as costas pro pai, se mandou. Aí a irmã Jéssica acredita que o filho mais velho não foi embora, mas a história mostra, na opinião dela, que ele estava interessado e que nem o irmão mais novo nos bens daquele pai, e trabalhando muito para garantir sua parte no futuro. Bom, quando o irmão mais novo volta e se arrependeu e voltou para casa, o irmão mais velho não conseguiu ficar contente. Por quê? Porque a relação familiar não era prioridade para ele. Os filhos, cada um à sua maneira, estavam interessados nos bens materiais. É o que a irmã Jéssica Martins acredita. Então, o nosso manancial termina assim, com uma pergunta que não quer calar.
Temos buscado o relacionamento verdadeiro, profundo e diário com o Pai? Ou estamos interessados apenas nos bens que podemos receber? Porque muitas vezes, né, queremos o Deus da bênção, não queremos o Deus da bênção, mas queremos a bênção desse Deus, né? Então, é importante que a gente não pense só em prosperidade, em dinheiro, em bens, em coisas. Não, o importante é que o Senhor nos abençoe, no sentido de que nos conceda a salvação e que nós possamos andar nas pegadas dele, obedecendo a sua vontade. Amém? Bom, é aí que eu creio que tem que estar o nosso coração. E se o nosso coração está aí, é muito fácil abraçar. E aí sim, nós temos que abraçar. E eu vou deixar aqui meu abraço de urso por causa disso, ó. E você deve abraçar aí também a cada pessoa que você encontra. Ó, quero pedir que você decore comigo o versículo de 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino deixando uma frase de Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.